Você já assistiu os meus vídeos anteriores? Já sabe para qual visto aplicar? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal, e hoje eu vou te dar não é cidadão português, nem tem nacionalidade de um outro país da União Europeia. Claro que documentos, por exemplo, não tem muito o que fazer. Eles podem ser extremamente específicos a você e ao tipo de visto que você escolheu. Mas o que eu me proponho a fazer hoje com você é um passo a passo de maneira geral, bem genérico, passando por documentos, passando por etapas que envolvem qualquer tipo de visto. E aqueles que são mais específicos, aí você vai ter que analisar de acordo com o visto que você escolheu. Lembrando sempre que cada caso precisa ser muito analisado. O que é para o seu vizinho não é igual para você, certamente, tá bem? Às vezes você vai ouvir muitos relatos, vai assistir muitos vídeos, vai ler muita coisa, mas aquilo que fulano deu certo pode não dar para você. Aquilo que ciclano deu errado para você pode ser certíssimo. Então não baseie o seu no dos outros. Combinado? Quais são as suas dúvidas? Como faço para emitir o visto? Onde eu devo ir? Quais documentos eu vou apresentar? Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu sei se meu visto foi aprovado? Enfim, vamos falar sobre isso agora. E se você não quer perder os próximos temas, não esquece. Se inscreve e deixa seu like, ativa o sininho e assim você vai ser lembrado de todos os vídeos novos que semanalmente nós temos por aqui. Escolher um visto. A primeira coisa é escolher o visto para o qual você vai aplicar. Já deve ter assistido os vídeos anteriores. No meu site tem muitos textos sobre vídeos bem completos. E lá no Instagram, não esquece de me seguir no Instagram, vou deixar o link aqui para vocês. Lá no Instagram também tem muitos posts, tem muito post em carrossel com diversas informações sobre os mais variados vistos. Então é muito difícil que você ainda não tenha decidido o seu, mas claro, a gente sempre pode fazer uma avaliação pontual, ok? Vamos deixar aqui na legenda de que forma você faz contato com a assessoria. Mas agora vamos lá. Você já escolheu o seu visto? Já sabe qual se enquadra para você? Esse é o primeiro passo e o mais importante, porque tanto ele vai levar para a regra geral, para os documentos gerais, quanto para os específicos. Então é muito importante que você saiba o que encaixa para você, para não deixar nada errado, não mandar nenhum documento errado, nada que não seja específico seu e do visto que você escolheu. Edilene, está escolhido o meu visto. Onde eu vou solicitar? Onde eu pego informações? Tem a empresa VFS Global em vários países, que é a empresa terceirizada do consulado português, da embaixada portuguesa nos países, para fazer uma terceirização, para fazer uma intermediação. Então, ela é quem faz o contato com o utente, com o aplicante do visto. Então, para quê? Para que essas pessoas não tenham contato direto com os consulados, com as embaixadas. Então, ela faz a intermediação. Nós temos a VFS no Brasil, ela tem vários escritórios e esses escritórios recebem o pedido de visto. A maioria deles hoje é enviado pelos correios. Agora, num pós-pandemia, voltou a ter agendamento de entrega, mas ainda assim percebemos que tem poucas vagas e a melhor forma e mais rápida ainda é enviar pelos correios. Há regiões do Brasil em que consulados ou vice-consulados também recebem o pedido diretamente. Então é importante que você faça contato com o consulado ou vice-consulado ou posto consular que tem próximo da sua residência e questione, entenda se ele faz. Nós temos, por exemplo, o vice-consulado de Porto Alegre que recebe os pedidos diretamente, tá bem? Mas há outros, então é importante ver o seu. E há também algumas regiões em que isso é feito através de uma plataforma online chamada Evisa. Então o Evisa faz todo o passo a passo, aquilo que a gente faz manualmente para entregar na VFS, o Evisa faz de maneira online, digitaliza os documentos e normalmente depois esses lugares podem pedir para conferir o original ou não, ou podem te chamar no final só para apostar, colar o seu visto no passaporte. Então é importante entender na sua região qual atende, ok? Essa regra não fica só para quem mora no Brasil. Brasileiros que vivem em outros países ou pessoas de outros países queiram aplicar, também podem conferir qual é a entidade aplicante e se a sua região atende pelo Evisa. Que
que costuma ser bem mais prático. Agora que você já descobriu onde dar a entrada, você tem que descobrir onde buscar as informações para esse visto, principalmente as específicas. Eu acho a VFS super organizada. O site é organizado, tem checklist para todos os tipos de visto, tem o formulário de pedido, tem o passo a passo, dados das contas, valor das taxas. Então eu particularmente gosto muito de fazer pela VFS porque eu acho mais organizado, acho que as coisas ficam mais claras. Não esqueça, as regras mudam muito rapidamente. Então pode ser que hoje você tenha visto uma coisa, um valor e amanhã já é outro. É importante, antes de dar entrada, confirmar se aquele formulário continua aquele, se aquele checklist continua aquele, se nada mudou no processo, tá bem? Isso vai te ajudar bastante a não enviar um pedido desatualizado. A VFS tem, mas você também pode consultar isso nos sites dos próprios consulados ou vice-consulados, depende da região. E nós também temos o site do MNE, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Lá tem a parte de vistos, tem a parte de documentos, fala da regra geral, fala dos documentos gerais, fala dos documentos específicos. Então a minha sugestão e o que eu faço como assessora é buscar dentre todos esses as informações necessárias. E eu consigo juntar tudo e formar um pedido de visto muito completo. Então essa é uma dica para vocês. Não aceite a informação do site X ou Y. O meu site está lá, tem muita informação, mas ele pode desatualizar, assim como todos os outros sites, canais que as pessoas vêm e falam com vocês. Então vai sempre na fonte, vai sempre nos sites oficiais. Lá você vai encontrar o que é mais importante para o seu pedido de visto. Bom, agora que você já sabe todos os documentos que você precisa ter, você vai ter que organizar. Veja se tem vencimento, veja se precisa apostilar, veja se tem algum padrão para seguir. Nós temos, por exemplo, as fotos que tem um padrão, nós temos, por exemplo, antecedente criminal que precisa ser apostilado e que tem data de vencimento. Então é importante você ficar atento a isso para não juntar um documento e cair em exigência. Porque cada vez que cai em exigência, volta para o final da fila, espera receber para depois seguir adiante. Então você pode perder um prazo de algo que você não prestou atenção. Então confere tudo, analisa tudo, veja com muito cuidado se foi tudo feito. E agora eu vou deixar para vocês uma regra geral de documentos, porque eu acho que é isso que todo mundo que está aqui veio buscar. Vamos falar um pouco dos documentos especificamente? Via de regra, todos os pedidos de vistos têm que ter alguns documentos. Então eu quero deixar para vocês alguns que não podem faltar. Uma primeira coisa, você tem que ter um passaporte original. Ou você vai enviar digitalizado e depois vai apresentar o original, ou você já vai enviar o original, como tem acontecido no Brasil, como tem acontecido através da VFS. Entrega o passaporte original e aguarda, só volta com o resultado ou com o visto, que também não deixa de ser um resultado. Então o passaporte original com validade de pelo menos 3 meses, além do período que você pretende ficar em Portugal. É claro que se você pretende vir para morar, em algum momento ele vai vencer, mas a partida você tem que levar em consideração o seu período inicial e se ele tem pelo menos mais 3 meses de validade. Outra coisa que é muito importante são as fotografias 3x4 ou tipo passe, como fala aqui em Portugal. Então, normalmente são 2 fotografias e ela tem várias regras. Consulte os sites para entender quais são. Se você reside em algum país que não seja o seu de nacionalidade, você precisa apresentar um documento que prove a sua legalização nesse lugar. É o chamado comprovativo de situação regular. É importante que tenha isso. Você precisa apresentar também um atestado de antecedentes criminais. Você precisa apresentar também o certificado de registro criminal do seu país de origem ou do país onde você vive há mais de 1 ano. Este, por exemplo, é que aí no Brasil é solicitado apostilado e, em geral, eles não aceitam com mais de 30 dias. Fique atento na hora de pedir este documento. Também é importante preencher um formulário que autoriza o consulado a consultar o seu registro criminal em Portugal. Em geral, existe um formulário para isso, você preenche e envia. Um outro documento muito importante é o seguro viagem. O
O seguro viagem, ele precisa ser apresentado. Alguns países pedem, inclusive, que tenha repatriamento. No Brasil, tem sido aceito o PB4, tá bem? É o formulário PT-BR13, tão conhecido por PB4. Solicita, é gratuito e ele tem validade de 1 ano. Em geral, nesse período, sua autorização de residência já terá saído, você já vai ter o número de utente e não vai ser mais necessário usar. Vou deixar para vocês um link de um post que eu tenho lá no site sobre isso, falando das diferenças do seguro viagem, do número de utente, de PB4, que deve ser muito útil se você tem dúvidas nesse sentido. E se tiver, deixa nos comentários para mim, fica mais fácil planejar os próximos conteúdos. Vamos falar agora comprovativo dos meios de subsistência. No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre valores que se referem aos meios de subsistência, tá bem? Se você perdeu, volta lá. A subsistência é aquela que garante que você tem condições de se sustentar no país. Então você vai provar isso através de extratos bancários, extratos de reservas financeiras, investimentos, aplicações. Vai provar isso através de olerites, notas fiscais, invoices emitidas, contrato de prestação de serviço. O importante é apresentar quais serão as suas condições aqui. E nesse aspecto é muito importante lembrar, evite ser contraditório. Você não pode, por exemplo, apresentar um saldo em conta corrente de R$300 mil, ter um olerite de que ganha 2 mil e a sua declaração de imposto de renda não constar nada. Então assim, não tenho bens, não tenho patrimônio, meu rendimento anual é de R$30 mil. Da onde saiu esse valor? Eles costumam olhar muito isso. Declaração de imposto de renda é uma coisa muito importante aqui em Portugal. Então, deixe o seu documento todo redondinho para que não seja nada contraditório. E ainda sobre meio de subsistência, eles falam do alojamento. Por quê? Porque se você já tem alojamento pago, essa é uma despesa a menos. Então, não esquece, sempre tem que comprovar alojamento. A menos que você tenha uma carta convite ou um termo de responsabilidade de alguém se responsabilizando por isso. Senão você vai ter que ter reserva de hotel, um contrato de arrendamento ou algo do tipo. Se o seu pedido não for feito através de plataforma online, provavelmente onde você for dar entrada vai solicitar que você preencha e assine alguns documentos. Pode ser o formulário de pedido de visto, pode ser o checklist, pode ser o requerimento de consulta ao registro criminal que já falamos, pode ser um termo de consentimento. Então é importante analisar, preencher com calma, com cautela e assinar cada um deles. Você tem dúvidas sobre preenchimento de formulários? Gostaria que esse fosse um próximo tema aqui do canal? Escreve para mim, porque a gente pode colocar na programação. Não esqueça dos documentos específicos, tá bem? Cada visto tem o seu. É importante que você procure quais serão os documentos específicos do visto que você vai aplicar e junte esses documentos, sempre com muita coerência. Analise o que você vai enviar e comprove cada um deles. Eu deixei para o final, mas não porque ele seja menos importante, mas para mim é a mais importante de todos esses documentos que eu falei para você, que é a carta de intenção, a carta de motivação. Para mim, não existe um pedido completo e bem feito se nós não enviarmos uma carta. É nela que você vai dizer para o governo português o que você é, qual a sua formação, qual a sua experiência, o que você pretende fazer no país, como você pode contribuir para ele, qual que é a sua motivação, qual que é a sua intenção, por que você está indo. Além disso, é nessa carta que você vai comprovar toda a documentação que você juntou. Então você vai dizer, olha, esse combina com esse, está atrelado a esse, por isso eu juntei esse, e informar, olha, está anexo, e segue assim. Então, por quê? Porque se você pegar alguém que não analise com cautela, com calma, pelo menos a carta ele deve ver. E aí ele vai entender. Por que juntou esse documento? Por causa disso. Então, para mim, a carta de motivação, como eu já disse em outros vídeos, inclusive em entrevistas minhas, eu digo sempre, é o coração do pedido do visto. É nele que você tem grande chance de demonstrar qual é a sua qualificação, qual é a sua motivação e a sua intenção para vir para Portugal. Portanto, capriche nela. Pronto, deu entrada. Como é que você acompanha o seu pedido? Olha, na VFS você paga uma taxa de acompanhamento.
Se cair em exigência, deve receber algo por e-mail. E quando vai para o consulado, quando é devolvido do consulado, quando o passaporte está sendo devolvido para você, eles costumam enviar um e-mail ou um SMS. Claro que falha um ou outro, tem pessoas que recebem o visto sem nunca ter recebido nenhum comunicado. Tem pessoas que recebem o comunicado e o visto demora muito para chegar, então uma coisa ou outra pode falhar, mas é a praxe, tá bem? Em tese deveria ser assim. Agora, você pode receber de outros lugares uma carta, um e-mail, um telefonema. Então, é a forma que você tem de saber se tem exigência, se foi aprovado, se o seu passaporte está chegando, se você pode levar o passaporte para colar o visto. Então, essas são as formas. O meio do caminho, Edilene, olha, não tem acompanhamento. Eu gostaria muito que fosse tipo o processo de nacionalidade portuguesa, que vai lá mudando as bolinhas, 1, 2, 3, ainda que seja lento. Isso acontece e diz pra gente em que fase está. Com o pedido de visto não tem. Ninguém tem o meio do caminho. Consta lá, está em análise. E pronto. Enquanto estiver com análise, não tem o que fazer. Depois devolveu e depois está sendo remetido para sua casa. Não temos muito o que fazer, mas se tiver exigência, tanto do primeiro filtro, como do AVS faz, por exemplo, quanto do consulado, você vai receber de alguma forma e vai ter um prazo para providenciar. É assim que costuma acontecer. No final, o passaporte chega na sua casa pelos correios com o visto, ou você vai receber uma nota de indeferimento dizendo que o consulado tem a intenção de indeferir o seu visto e também vai ter lá a justificativa e você vai, com certeza, se manifestar e não desistir rapidamente do seu sonho. Por falar nisso, o próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as razões de indeferimento. O que você pode, muitas vezes, fazer de errado, que você não tem a menor ideia e que pode levar o seu visto a ser indeferido. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Agora vamos lá no nosso papo sério de final de vídeo. Coerência, pessoal. Coerência é o nome do sucesso num pedido de visto. Você precisa ser coerente com o que você apresenta. Você não pode apresentar um alojamento em Coimbra e falar na sua carta de motivação que você vai morar em Setúbal. Entende? É aquilo que eu falei do meio de subsistência, dos valores irregulares. Você não pode simplesmente contradizer o que você disse em documentos. Então é muito importante que tudo que você colocou na carta de motivação, você comprove com documentos. E que todos os documentos que você colocou, eles estejam coerentes entre eles mesmos. Então isso é muito importante para vocês. Porque às vezes as pessoas não têm ideia, mas eles analisam detalhes. E quando eles pegam esses detalhes, é aí que a gente cai. Então fique muito atento, seja coerente, analise bem o seu processo. Não tenha pressa, não tenha pressa. Faça devagar, faça com calma, procure ajuda, mas faça completo. É muito melhor você recuar hoje, esperar um pouquinho e fazer melhor do que lá na frente você ter que retroceder e atrasar muito mais. Bom, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas, mas se eu não esclareci, deixa nos comentários que eu prometo que volto a responder ou gravo um vídeo sobre isso. E se você gostou, deixa seu like para que a gente possa alcançar mais pessoas e entender se o conteúdo tem te agradado. No meu site você encontra muita informação. No meu Instagram também. Vou deixar os links aqui para vocês, tá bem? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.